Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Escola Astral, capítulo 16, Planeta Eva Fase 1, Escola Astral, capítulo 16, Planeta Eva Fase 1 e Cápsula Energética, Aprendizados Interdimensionais. Dando uma prévia aqui desse vídeo, Nesse vídeo estarei compartilhando 3 experiências sobre o mesmo tema, de projeção astral e de sonho lúcido que tive, dando continuidade na playlist de Escola Astral. Este é o vídeo de número 16 dessa série. Neste relato, conto 3 experiências distintas, mas correlacionadas, de uma projeção astral e sonho lúcido. São 2 projeções astrais e um sonho lúcido. Em um planeta chamado Eva Fase 1, conto neste relato um pouco do que vi, ouvi e vivi nessa outra realidade. E na parte 3 nós temos a conclusão e as considerações finais. Dando uma introdução aqui ao conteúdo, essa é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal, Então estou compartilhando essas experiências com vocês. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Claro que, para você poder entender o mínimo desses relatos, você tem que suspender os seus dogmas por um momento, a fim de absorver o conteúdo, para depois fazer uma reavaliação das informações que eu passo. Mas se a pessoa já vier com conceitos pré-concebidos e não der espaço ao novo, ela dificilmente vai entender ou vai compreender alguma coisa. Essas experiências que tive foram visitas a um planeta chamado Eva Fase 1. Foi uma das primeiras experiências de visitas a outro planeta que tive e que consegui me recordar. Também foi uma das poucas vezes que tive experiência de sonho lúcido. Ao todo, até o momento, eu tive 2 experiências. Na realidade, 3. Eu acabei me lembrando de mais uma. Essa foi a primeira. Foram experiências muito importantes para mim, pois a partir daí ficou claro que eu conseguia visitar outros planetas e que fazia isso inconscientemente e com frequência. E o desafio agora era fazer isso de forma consciente e não apenas inconsciente. Então vamos lá para o relato 1 do meu diário. Então todas as experiências que eu tenho eu anoto no meu diário. E não é um diário de papel, é um diário digital, que eu anoto no celular. E aí eu anoto tudo para poder não esquecer, porque a nossa memória é muito curta. Se a gente não anota, a gente esquece de todos os detalhes ou da maioria dos detalhes. Então, por isso eu anoto todas as experiências, assim que elas ocorrem, eu já anoto para não esquecer nada. Então, essa é a experiência 1, que seria o relato 1 do meu diário, dia 25 de janeiro de 2021. Então, já tem um tempinho. Então, por isso que essa daqui foi uma das minhas primeiras experiências que marcaram muito a minha vida. O sonho lúcido. Então, iniciando aqui o relato, eu estava dormindo e em algum momento do sono eu tive um tipo de sonho. Que não parecia ser um sonho, parecia mais ser uma experiência de projeção astral, mais em forma de sonho. O início. Me vi flutuando no espaço sideral e entrando em uma rede de túneis espaciais que me levou a um outro planeta. Senti a velocidade ao transitar naquele túnel e senti o meu corpo sendo puxado pelo túnel, à medida que eu transitava em alta velocidade com o meu corpo astral por esse túnel. Me vi em forma de espectro vestido de branco, senti como se o meu espírito saísse do corpo, viajando pelo espaço. E não é como se fosse a primeira vez, é como se fosse normal e que acontecesse durante o sono, que eu simplesmente não tinha consciência disso. Achei muito interessante. Então, essa foi a percepção que eu tive, que é uma coisa que ocorre comumente quando você está dormindo. Seu espírito sai do seu corpo, visita outros lugares e volta. Mas na maioria das vezes a gente não tem, ou que a memória, não tem a lembrança disso, e o que às vezes tem, a gente tem um resíduo de alguma informação que a gente associa a um sonho, que pode ser sonho, mas também pode ser visitas extracórporas, que nós chamamos.
Continuando aqui, só não sei o porquê aconteceu de eu ter consciência de como isso foi ocasionado. Na realidade, quando ocorreu, eu fiz essa anotação, que não sabia especificamente como, nem quando, nem porquê, porque foi uma coisa que ocorreu de forma espontânea e eu não tive, assim, no momento, ciência de os mecanismos por trás e as motivações por trás, né, do como ocorreu. Mas hoje eu já tenho uma clareza em relação a isso, né? Na realidade, quando ocorreu, eu não sabia nem como e nem o porquê, mas hoje entendo que o meu mentor estava ali por trás, conduzindo a experiência para o meu aprendizado e crescimento. Hoje eu tenho essa consciência e na época eu tratei isso um pouco de forma aleatória. Não, é uma coisa que simplesmente ocorreu, como é que se diz, espontaneamente e sem ter ninguém ou sem ter nada por trás, sem ter nada além, né? Foi como se fosse algo que ocorreu por acaso, mas na realidade não. Hoje eu tenho essa consciência que na realidade o meu mentor estava me conduzindo por essas experiências a fim de trazer crescimento espiritual para a minha vida. Treinamento de controle do corpo astral. Então, continuando aqui a experiência, após eu transitar na rede de túneis e chegar em um novo planeta, porque foi isso que aconteceu, transitei por essa rede de túnel, e depois, em um determinado momento, eu saí dessa rede e entrei dentro de um planeta, né? Sonhei que eu estava recebendo um treinamento para controlar o meu corpo astral. Então, quando eu cheguei nesse planeta, né, eu cheguei ali para fazer esse tipo de treinamento, que é o treinamento de controle do corpo astral. Nesse treinamento, então qual é a consciência que eu tenho em relação ao corpo astral? Existe o controle inconsciente, no qual o seu inconsciente consegue controlar fluidicamente o seu corpo astral. Ele tem esse domínio e é o ambiente dele, porque quando você dorme ele sempre faz essas coisas. Mas existe também um controle consciente. O controle consciente é quando você tem consciência das coisas e você realiza elas conscientemente e você se lembra dessas experiências. E essas experiências são incorporadas na sua vida e na sua memória de alguma forma, né? Ainda que você esqueça um detalhe ou outro, mas são experiências, né? Como você... Talvez aconteceu algo na sua vida quando você era pequeno, pode ser que você não se lembre agora de memória, assim, de cabeça. Mas se você fizer uma hipnose regressiva, por exemplo, e voltar naquele momento, você vai lembrar de tudo. Por quê? Porque muita coisa fica armazenada no nosso subconsciente. A gente não esquece de nada. Na realidade, a nossa mente, digamos assim, a parte... que tem a ver com a lembrança, né? A lembrança imediata, que nós chamamos de lembrança de curto prazo, essa você pode ser que você não consiga se recordar nessa memória de curto prazo de coisas que aconteceram no passado, muito distante, quando você tinha, sei lá, 5 anos, 10 anos, mas você não perde nenhuma dessas informações, né? Elas estão no subconsciente. Quando você faz um tipo de hipnose regressiva, você consegue acessar 100% dessas memórias, porque elas estão simplesmente arquivadas. Então, quando você vive uma experiência de projeção astral, ainda que você não lembre depois de 5 anos, 10 anos ou 20 anos, se você não tiver anotado, ou mesmo que você tenha anotado, você precisa reler para poder relembrar, mas fica incorporado na sua memória de longo prazo, né? Ali no seu subconsciente, e depois, se você não tiver anotado, você consegue, através de hipnose regressiva, recuperar as informações. Continuando aqui, o treinamento. Então, esse treinamento era para controlar o corpo astral de forma consciente, né? Então, sou eu que estava recebendo treinamento para controlar o meu corpo astral nesse planeta. Nesse treinamento, eu era um espírito que flutuava e basicamente o que eu tinha que fazer era entrar em uma fábrica de componentes coloridos, focar em um componente específico e segui-lo com o meu corpo astral, acompanhar a linha de produção desse item, desse componente colorido. Ele ficava em cestas que giravam, parecido com cestas de roda gigante, mas obviamente era pequeno. E isso fazia com que eu tivesse que controlar o meu espírito subindo e descendo para acompanhar a peça. Então tinha que ir lá, né, acompanhar a peça, ela subia, descia, e eu tinha que ficar fazendo esse movimento e acompanhando a peça por toda a linha de produção, a fim de treinar o controle do meu corpo astral. Então essa foi a primeira parte, né?
Dentro desse primeiro relato, tem uma outra parte que é controlando uma nave espacial com frequência sonora. Então essa foi uma outra parte dentro desse mesmo relato. A segunda parte do treinamento consistia em abrir uma nave com vibrações de frequência sonora. Antes de eu dormir, eu estava orando e falei um pouco em línguas e comecei a assobiar e depois parei. Aqui se refere, quando eu falo falar em línguas, se refere ao dom de línguas bíblicos que eu recebi há muito tempo atrás quando iniciei na minha caminhada cristã. Então esse dom tem até hoje, que é o dom de falar línguas estranhas, que você não entende o que você está falando, mas você como se fosse um rio, ele flui, né? Essas palavras fluem de forma natural quando você tem esse dom. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de que antes de eu dormir eu tive essa experiência aí de falar um pouco em línguas e de assobiar, e depois quando eu dormi eu acabei tendo essa experiência de projeção astral e que estava relacionada com essa experiência, né, de falar em línguas. Nesse sonho, né, que na realidade essa projeção astral foi o sonho lúcido, né, esse primeiro relato, porque eu dormi e eu experienciei tudo isso, né, no sonho. Aqui se refere ao dom de línguas bíblicos, né? Então, continuando aqui o relato, né? Se refere ao dom de línguas bíblicos. Há muito tempo atrás, quando iniciei minha caminhada cristã, daí eu já falei. Nesse sonho, eu fazia parte de uma turma que estava chateados por eu ter passado em uma prova que consistia em habilitar os controles de uma nave através de sons específicos que emitiam algum tipo de vibração. Eles treinavam através da música clássica para chegar nos tons de vibração, para ter acesso aos controles da nave. E eu fiz isso através do assobio, o que era incomum, daí a polêmica. Então, basicamente, o que foi que aconteceu? Aconteceu que eles estavam usando instrumentos para poder chegar numa frequência que abrisse a nave e que desse a eles o controle da nave. Eram frequências de vibração específicas que eram alcançadas através de certos tons ali na música, e eles estavam tendo muita dificuldade para poder atingir os tons corretos. E eu, através do assobio, consegui atingir os tons corretos, consegui abrir a nave, consegui desbloquear a nave e consegui ter o controle da nave, né? Ou seja, usando os tons de assobios, eu consegui abrir a nave que estava fechada e assumir o controle da mesma. Então, esse foi o segundo treinamento ali nessa experiência que eu tive do sonho lúcido. Aí teve uma outra parte aqui que é revelando o nome do planeta. Foi-me dito pelo anjo oculto que me acompanhava, no caso era o meu mentor, que eu me encontrava em um planeta chamado Eva Fase 1. Não me lembro dos detalhes do planeta, mas me lembro que tinha uma monarca, um ser de luz chamado Senhora Santa, que governava aquele planeta. Eu até me lembro de eu ter andado um pouco na cidade, tinha muitas pessoas assim, que emanavam uma vibração muito boa e que tinha essa governante, que era uma regente, que regia aquele planeta, né? Era um tipo de monarca, né? Me lembrei de ter sido capturado, colocado em um tipo de construto. Eu estava com braços presos e quem me prendeu não gostou de eu estar vendo o construto, né? Quando eu vi o construto, ele se desfez. Vi que as paredes e o cômodo foram tomando outro formato diferente do original, como se eu estivesse acessando a verdadeira realidade. Então, na realidade, quando eles me prenderam ali para poder me mandar de volta, eles me colocaram em um construto para poder proteger certas áreas ali, né, de onde eu realmente estava. E eu consegui desfazer aquele construto e enxergar a verdadeira realidade que eles estavam tentando esconder de mim. Pelo que eu entendi, aquelas pessoas que pareciam ser um tipo de segurança do lugar acharam que eu já tinha visto o suficiente. Por isso me prenderam e me levaram e me enviaram de volta. Não foi praticado nenhum tipo de violência, apenas me prenderam para poder me colocar na inconsciência e me enviaram de volta. O construto, na realidade, era uma sala que eles projetaram para me colocar ali enquanto me enviavam de volta. Mas consegui derreter o construto e ver a realidade que estava sendo oculta de mim, que nada mais era de que uma outra estrutura maior que abrigava aquele construto menor, aquela sala, né?
aí entrei em consciência e depois acordei. Então eles não gostaram de eu estar vendo a verdade, né, por trás daquele construto, que é a estrutura interna do lugar que eles me levaram, porque eles estavam tentando, de alguma forma, projetar aquele construto para proteger certas informações ali da cidade deles. Então, óbvio, se eu entrei, se eu vi, é porque havia permissão para isso, mas também tem um determinado tempo que você pode ficar, então provavelmente já tinha ficado tempo suficiente e tinha que voltar, e por isso esses seguranças acabaram me acompanhando para poder fazer com que eu retornasse para minha realidade. Então, e era uma época ainda que eu não tinha tanto controle, né, sobre o meu corpo astral, então provavelmente o procedimento precisou ser um pouco mais diferente do que costumou ocorrer com outras viagens astrais atualmente. Então essa foi o relato 1. Agora vamos para o relato 2. Relato 2 aqui. Então, relato 2 do meu diário, dia 4 de dezembro de 2022, o início. Me coloquei em estado de meditação e fui teletransportado para outra cidade. O Castelo de Cristal. Eu estava em um castelo feito de cristal, então fui transportado para essa realidade. Eu já cheguei ali naquele Castelo de Cristal. Quando cheguei ali, eu olhei, já vi as colunas, já vi... É muito bonito. Havia pedras gigantescas de cristal em cima de colunas transparentes. E esses cristais enormes que ficavam rente ao teto davam uma aparência de nuvens na abóbada daquela construção. Então era uma construção muito, muito bonita, né? Por dentro era tudo feito de cristal, colunas de cristal, e havia pedras no topo que imitavam nuvens, né? No topo das colunas, que imitavam nuvens. Então quando você olhava para cima, você tinha uma sensação muito bonita, né? De como se você estivesse debaixo de nuvens cristalinas, né? Muito bonito. Continuando aqui, a pirâmide invertida. Havia muitas mulheres de branco passando por todos os lados, e na frente havia muitas mulheres de branco passando por todos os lados, e na frente havia uma enorme pirâmide transparente de cristal, com escamas concêntricas, muito parecidas com grossas lentes. Havia um tipo de energização e emanação daquela pirâmide, que no final gerava um tipo de cápsula transparente que brilhava, do tamanho de um ovo de galinha. E as pessoas pegavam aquela cápsula e consumiam elas. E essas cápsulas eram o que sustentava todos naquela comunidade. Cada pessoa ia buscar a sua cápsula, cada período de tempo programado. Não sei quanto tempo ela durava, mas pelo que pude inferir, ela substituía o alimento e dava longevidade. Então isso aumentava o tanto de vida, o tanto de tempo que a pessoa conseguia viver naquela realidade. Não consegui avaliar a consciência, também não foi medido quanto tempo era essa longevidade, ou quanto tempo aqueles habitantes conseguiam sobreviver ali naquele lugar. Foi medido apenas que garantia uma vida bem longa. Não consegui avaliar a consistência da cápsula no momento da produção e retirada. Ela se parecia, que eu vi, né, as pessoas retirando, ela parecia ser sólida e muito rígida. Entretanto, durante o consumo, ela se transformava em um tipo de consistência gelatinosa, mais firme, para permitir o consumo. As formas ovais, semelhante a unhas que havia nas pirâmides, que havia, né, que é aquilo que eu falei ali no começo, que havia formas ovais encravadas na pirâmides, que se assemelhava a grossas lentes ópticas, e essa pirâmide invertida produzia uma cápsula energética destinada a cada habitante daquele planeta. Perguntei que planeta eu estava, ao que foi medido pelo anjo oculto, que era um planeta Eva Fase 1, um dos planetas que já estive antes, em viagem astral, que é contado no primeiro relato aqui. Não me recordo se a pirâmide estava presa no teto ou se mantinha suspensa no ar por alguma tecnologia antigravidade. Segunda opção, para mim, é a mais plausível, mas não ficou totalmente clara, pois não foquei muito nesse detalhe. Abaixo tem uma representação gráfica que desenhei no meu diário, no celular, quando eu escrevi essas anotações. Então aqui vocês veem uma pirâmide invertida, tem umas formas circulares aqui, parecendo com unhas na realidade. Parece com unhas, mas na realidade são grossas lentes, parecendo um vidro, né? Mas é tudo de cristal. Então aqui tem
várias, né? Bem grossas. E aí essa pirâmide gerava um tipo de emanação aqui na ponta, e essa emanação criava essa cápsula em formato de um ovo, né, que era de pura luz e que alimentava os habitantes daquele planeta. Então essa foi a segunda experiência. Então vamos lá para a terceira experiência, lembrando que a primeira experiência foi um sonho lúcido e a segunda experiência foi uma projeção astral e a terceira experiência também foi uma projeção astral. Então, relato do meu diário, dia 10/12/2022, ou seja, 10 de dezembro de 2022, o início. Me coloquei em estado de meditação, a pílula energética. Quando de repente vi em minhas duas mãos astrais, como se eu estivesse saindo delas vários fios elásticos. Aí juntei elas e fui girando uma mão ao redor da outra, formando um bolo de elástico. Esse bolo de elástico parecia semelhante a uma pílula em um formato oval, mas um oval perfeitamente simétrico em ambos os lados. Quando parei de girar e vi aquele bolo de elástico, emergiu dele uma pílula de luz bem grande, tinha uns 7 ou 10 centímetros de comprimento e era pura luz. Eu cortei ela ao meio e tentei separá-las em duas metades. Vi que tinha uma grossa parede de luz sólida, semelhante ao vidro, e quando parti ela, do seu interior emanava raios incomuns, que ao mesmo tempo que era um raio, também se assemelhava a líquido, grossosamente pastoso, semelhante a lavas vulcânicas. Elas saíram de ambas as partes que haviam sido cortadas, possuíam uma força magnética intensa, de tal forma que uniram novamente as partes divididas e sem nenhuma emenda. Então cortei aquela cápsula, só que elas tinham uma força magnética tão grande que elas se uniram de novo, né? E não apareceu nenhuma emenda nelas, como se elas nunca tivessem sido cortadas. Continuando aqui. Depois peguei essa cápsula e coloquei no meu peito, e de lá ela emanava muita luz e forte energia. Tudo isso ocorreu espontaneamente, sem eu nem sequer ter cogitado essas coisas. Não sei direito o que era, mas entendo que foi alguma construção feita pelo meu eu superior, por algum anjo que estava me direcionando, e que aquela cápsula de luz forneceria energia e luz adicionais ao meu espírito, é o que eu percebi. E que deve estar relacionado à cápsula que vi na minha visita ao planeta Eva Fase 1, mas que no caso teria um propósito de renovação energética e sustento espiritual. A experiência terminou e voltei para a minha realidade. Então vamos aqui para as conclusões e considerações finais. Essas três experiências foram marcantes, estão correlacionadas umas com as outras, tem tudo a ver com a escola astral e faz parte do meu aprendizado, dos meus aprendizados. Através delas obtive vários entendimentos que me possibilitaram uma abertura espiritual cada vez maior para ter experiências cada vez mais relevantes e significativas, porque como foi a minha primeira experiência, a partir do momento que eu tive aquela experiência, a minha mente se abriu para outros leques de possibilidades, de explorar outras realidades e outras possibilidades, e aí eu comecei a ter mais experiências cada vez mais intensas e mais amplas em relação à projeção astral. Então aí foi o início, né, onde eu comecei a ter essas projeções astrais de uma forma mais contínua e de uma forma, digamos assim, sólida, e foi a primeira experiência, esse relato do sonho lúcido foi a primeira experiência de sonho lúcido e foi a primeira experiência de projeção astral que tive, e ela abriu várias outras possibilidades e abriu a minha mente, o meu entendimento e possibilitou várias outras experiências. Então por isso que ela foi muito significativa para mim. Espero que essas experiências contribuam em trazer novos conhecimentos, que ajude na expansão da consciência de cada pessoa e ajude no seu crescimento e evolução como ser espiritual no universo, né? Então, inclusive, essa experiência tem tudo a ver com a escola astral, porque, né, como não existe uma ordem cronológica quando você está na dimensão espiritual,
existe na dimensão física. Então, muitas dessas experiências elas ocorrem simultaneamente e a gente só se dá conta depois, né? Inclusive, muitas dessas experiências aqui que eu tive, em algum nível, já foram replicadas em outras experiências, né? Então, essa daqui, digamos, foi a experiência de abertura que me possibilitou aí ter outras experiências mais significativas. Então, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Aqueles que desejarem contribuir com o canal aí tem o Pix e os infoprodutos. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí para ajudar no engajamento do canal. Muita paz e muita luz a todos. Até a próxima. Tchau.